Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer revê-los novamente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4, Cálculo Algébrico. Eu sou o professor Lucas e nós vamos trabalhar a disciplina de matemática. Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação, a divisão e a potenciação de monômios. E para isso, meus queridos, eu quero que vocês tenham em mãos aí o livro nosso do 8º ano. Além disso, o caderno seu, porque a gente vai ter que fazer bastante cálculo hoje novamente. Os materiais básicos, que eu não preciso ficar enfatizando. E eu quero alertar vocês que essa aula ela vai ter um pouco menos de exercício que a anterior, porque nós vamos ter a partir do dia 18 uma nova dinâmica de aula. Então a gente vai conversar mais à frente sobre isso. Mas não se atentem aí, hein, galerinha? Não quero acumulando atividades. Bom, vocês já sabem que comigo não tem jeito. Postura e organização é o necessário para o bom desenvolvimento da nossa aula. Tudo bem? Bom, eu quero relembrar alguns tópicos da aula anterior, porque eles são fundamentais para nós conseguirmos desenvolver a aula de hoje. Bom, na aula anterior, nós trabalhamos com monômios, descobrimos o que são monômios. Para isso, nós separamos o monômio em coeficiente numérico e a sua parte literal, não é? Separamos os números da variável e seus expoentes. Depois, determinamos o grau do monômio, que é a soma dos expoentes que tem na sua parte literal. Depois, falamos sobre o valor numérico do seu monômio, ou seja, se você tem um valor para a sua variável, se o exercício atribui um valor, você consegue determinar o valor numérico desse monômio. Também falamos sobre a semelhança de monômios. O que quer dizer um monômio ser semelhante? É ele ser idêntico? Não, né? A gente sabe que a semelhança do monômio tem a ver com a parte literal apenas. O coeficiente numérico pode ser diferente, mas a parte literal tem que ser idêntica, tanto a variável ou variáveis e o expoente. Tudo bem? Também trabalhamos adição e subtração de monômios. Como que trabalhamos? Para a gente adicionar ou subtrair monômios, nós temos que lembrar que eles têm que ser semelhantes. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Vamos tirar esses rabiscos aqui, porque eles não nos interessam nesse momento, tudo bem? Continuando nosso capítulo 4, cálculo algébrico, eu vou abrir ele falando sobre a multiplicação de monômios. E para a gente se situar um pouquinho nessa multiplicação, eu queria vocês ali naquela nossa página do nosso livro, página 150, onde ela vai dizer iniciar o tópico de multiplicação. Começa um título introdutório assim: André gosta muito de colorir seus desenhos com canetinhas. Como irá visitá-lo no próximo final de semana, sua tia comprou um estojo com 36 lápis de cor para dar de presente a ele. Ao comprar esse estojo, sua tia, que era engenheira, reparou que uma de suas superfícies era formada por um retângulo, em que a medida de seus lados apresentava a seguinte relação. Vemos para a parte fundamental, quero que vocês grifem isso no livro de vocês. Olha só, ele fala assim: a medida do lado maior é 5 vezes a medida do lado menor. Então, ele está enfatizando no nosso tema. A medida do lado maior é 5 vezes a medida do lado menor. Professor, mas se eu não sei a medida? Atribui uma variável. Se o lado é x, quanto que é 5 vezes o valor do lado maior? O lado é x, 5x. Mas antes da gente ficar falando sobre monômios, que a gente vai ter um bom período novamente, eu queria revisar alguns tópicos com vocês. Eu queria revisar nesse momento, tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais uma. 2 propriedades da potenciação. E para essas propriedades, eu retornei lá no nosso livro do 7º ano. A primeira propriedade é o produto de potências com bases iguais. Ou seja, quando você tem a multiplicação de potências com a mesma base, a base mais 2, o que você vai fazer? Você vai manter a base e fazer o que com os expoentes? Somar. Na multiplicação de potências com bases iguais, no produto de potências com bases iguais, você mantém a sua base e soma os expoentes.
Então, você aplica a propriedade aí. Quando você tem o quociente de potências de bases iguais, nossa, professor, o que é isso? Quociente de potências de bases iguais. Na verdade, é a divisão de potências de bases iguais. Reparem aí, eu tenho mais 3 elevado a 8, dividido por mais 3 elevado à quarta potência. Não é uma divisão? O que você vai fazer? Você vai manter a base. Se na multiplicação você somou, agora na divisão você vai fazer o que com os expoentes? Subtrair. Então, quando eu tenho quociente de potências de bases iguais, eu vou manter a minha base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. Isso nós vamos utilizar muito agora na multiplicação e na divisão com monômios. Então, eu quero vocês atentos para quando eu for falar lá no exercício de explicação, vocês falassem, era sobre esse quadro aqui de revisão, era sobre isso que o professor citava. Então, precisamos lembrar, então, do produto de potências de bases iguais e da divisão de potências de bases iguais. Tudo bem quanto a isso? Tranquilo, meus queridos? Dando continuidade àquela temática lá de André e a sua tia, eu vou enfatizar de novo o que eu pedi para vocês grifarem. Ele falou assim, ó, a medida do lado maior é 5 vezes a medida do lado menor. Então, repetindo, a medida do lado maior é 5 vezes a medida do lado menor. Aí ele fala assim, num primeiro exercício que a gente vai fazer junto. Vamos continuar o raciocínio que se passou na mente da tia de André. Se o lado menor do estojo for x, o lado maior será 5x. Não é 5 vezes mais? 5x. Qual é o produto que indica a área dessa superfície? Bom, o produto é x vezes 5x. Chegamos a 5x ao quadrado. Professor, mas como que ele chegou a isso? Está aqui no quadro abaixo, meus queridos. Eu queria vocês atentos quanto a isso. Olha só, para calcular este produto, devemos multiplicar dois monômios. Então, ele enfatiza, devemos multiplicar dois monômios. Quais são eles? X e 5x. E para isso, a gente tem algumas regrinhas. Na multiplicação, já vou adiantar uma definição para vocês. Na multiplicação de monômios, você multiplica coeficiente numérico com coeficiente numérico. Ó, qual que é o coeficiente numérico aqui? 1x. Qual que é o coeficiente numérico aqui? 1, então, e aqui é 5. Então, multiplica os coeficientes numéricos. 5 vezes 1, 5. E a parte literal, no caso aqui, também vou multiplicar. Só que qual que é o expoente que eu tenho aqui em cima desse x? 1, não é? E em cima desse x? 1 também. Não é uma multiplicação aqui, ó. Eu não tenho uma multiplicação de bases iguais? Então, deixa eu apagar aqui. Eu não tenho uma multiplicação de bases iguais? Mantenho as bases, faço o que com os expoentes? Somo 1 mais 1, 2. Ou seja, na multiplicação de monômios, do x vezes 5x, eu vou ficar com 5x ao quadrado. Nossa, professor, meio complicado. Calma que a gente vai avançar um pouquinho nessa definição. Vamos observar outro exemplo. Agora veja o que aconteceu com Beto e Paulo, seu sobrinho, um engenheiro civil. Beto tinha acabado de receber um terreno como parte de herança deixada por seus avós. Porém, a planta que recebeu indicando as medidas desse terreno o deixou um tanto confuso sobre a medida de sua área. Observe a situação a seguir. Olha, você tem um terreno retangular e você vai ter que definir sua área. Você tem, para um lado, seu retângulo AB e para o outro lado, 3/5 de AB. Percebam que ele está te apresentando dois lados como variáveis. São dois monômios? Sim, dois monômios, concordam? Avançamos, o desenho vai ter na outra também. Continuando aqui, então eu tenho um lado AB, o outro lado 3/5 de AB. Como que a gente encontra a área de um retângulo? Multiplicando seus lados, concordam comigo? Então, aqui simplesmente ele fez AB vezes 3/5 de AB. Lembra que eu falei que na multiplicação de monômios eu multiplico
coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Lembram-se disso? Queridos, aqui é uma multiplicação de fração, concordam comigo? Eu tenho um número inteiro e uma fração. 1 vezes 3/5, 3/5. Aqui na parte literal eu vou ter que me atentar, porque eu tenho letras diferentes. Então, eu juntei A próximo de A e B próximo de B. Queridos, qual que é o expoente quando eu não tenho explícito aqui? Expoente 1. Aqui, expoente 1. No B, expoente 1, no outro B, expoente 1. Se faz uma multiplicação de bases iguais aqui, não é? O que eu faço na multiplicação de bases iguais? Mantenho a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, a área desse terreno ficou 3/5 de A ao quadrado, B ao quadrado. Tranquilo quanto a isso? Ok? E aí ele fala assim, ao observar os cálculos, Beto perguntou, mas o que isso significa? Não entendo quantos metros tem esse terreno. Então, Paulo lhe explicou que a metragem do terreno depende dos valores de A e B e aconselhou o tio que ele fosse até a prefeitura da cidade para conseguir esses valores. Então, contextualizou. Queridos, quero de vocês nesse momento que se vocês circulem os exercícios 1 e 2 da página 151 e 152. Eles são, o exercício 1, ele é a mesma situação do exemplo acima aí de vocês. Ele vai dar 2 terrenos e vocês querem que se multiplique. Simplesmente isso. Faça a multiplicação como está detalhado aí no livro de vocês aqui na apresentação. O exercício 2, ele te dá o valor de A e B. E aí você vai calcular. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Aí eu vou falar a definição de monômios para vocês, de multiplicação de monômios. Ao multiplicarmos 2 ou mais monômios, reparem, ele não está dizendo que você vai multiplicar só 2 monômios, 2 ou mais. Tudo bem? Está deixando muito claro isso. Obtemos um único monômio, que tem sua parte numérica formado pelo produto dos coeficientes numéricos e a parte literal formada pelo produto de suas variáveis. Lembrando que está lá na página 152, tá? Estou sempre demarcando para vocês. Reparem aqui, ó, ele usa como exemplo o monômio 2a ao quadrado b ao cubo vezes o monômio 3a ao quadrado b. Eu não multiplico o coeficiente numérico com coeficiente numérico? Então, 2 vezes 3, que vai dar 6. Eu não multiplico parte literal com parte literal? Sim, professor. Mas eu não tenho que me atentar para que seja variável com variável para aplicar a propriedade da potenciação? Então, reparem. Eu tenho A elevado ao expoente 2 e A elevado ao expoente 2 aqui, não é? O que eu faço? Aplico a propriedade das potências. Produto de potências de base iguais. Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 2, A elevado a 4. Chegamos aqui. Depois, eu não tenho, deixa eu mudar a cor aqui para vocês. Eu não tenho B ao cubo, ou B elevado ao expoente 3, e B elevado ao expoente 1 aqui. Concordam? Então, eu faço 3 mais 1. Concordam? Mais 3 que ele fez aqui. Vai dar B elevado à quarta potência. Repare. Você, então, multiplica os coeficientes numéricos e aplica a propriedade da potenciação nas variáveis, na parte literal. E aí eu quis fazer um exemplo, porque eu achei esse aqui muito básico para vocês. Olha só o nosso exemplo aqui embaixo. Ó. Eu tenho duas situações. xy sobre 3 vezes 7x ao quadrado. Multiplico coeficiente numérico com coeficiente numérico, não é verdade? Então, eu peguei 1/3 e multipliquei por 7 inteiros. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Tudo bem quanto a isso? Cheguei na fração 7/3. Ok, aqui. Aí, reparem, a parte literal. X, eu tenho x com expoente 1 aqui, concordam comigo? X com expoente 2. Mantive a base, somei os expoentes.
x elevado ao expoente 3. Posteriormente, eu tenho alguém para multiplicar a minha variável y? Não, ele é sozinho. Somente coloquei a variável y aqui. Terminamos nosso exercício. Tranquilo quanto a isso? Quando nós formos fazer exercício, vai ficando mais fácil essa prática. Mas eu quero que vocês se atentem para esse detalhe. Então, na multiplicação de dois ou mais monômios, você multiplica coeficiente numérico com coeficiente numérico. Parte literal com parte literal. E no caso da parte literal, você pode aplicar as propriedades da potenciação. No caso, o produto de potências com a mesma base. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Eu quero agora que vocês circulem alguns exercícios aí. O exercício 3, ele fala assim. Cada uma das figuras a seguir tem o seu próprio monômio. Então, reparem que são vários monômios na figura. E ele fala assim. Aqui. Escreva o monômio que é resultado de A. O produto entre os monômios contidos nas figuras circulares. Bom, nas figuras circulares é fácil da gente encontrar, concordam comigo? Eu tenho o monômio AB² e o monômio 2x elevado à oitava potência. Aí, concordam comigo? Então, coloquei AB² vezes 2x elevado à oitava potência. O que você faz na multiplicação de monômios? Multiplica coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Se eu não tenho nenhum coeficiente numérico explícito aqui, qual que eu tenho? O valor 1. Concordam comigo? Então, 1 vezes 2 aqui vai dar 2. E a parte literal? Reparem que essa parte literal tem uma peculiaridade. Qual é, querido professor? Tem alguma variável igual? Não. Concordam? A, B e x. Se eu não tenho variável igual, não tenho como aplicar a propriedade da potenciação, porque não tem bases iguais. Se eu não tenho base igual, só copio. Ele não pediu o produto, resultado de uma multiplicação? Está apresentado aqui, nosso resultado. Tranquilo quanto a isso? Eu fiz o exemplo A para vocês. Deixo a encargo de vocês, então, as letras B, C, D, E e F. Circulem aí e vocês vão fazer no caderno, porque o espaço é curto aí. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Lembrando que eles estão lá na página 152 e 153. Agora, eu quero que vocês circulem o exercício 4. O exercício 4 menciona assim. Antônio está colocando pisos em sua casa conforme a ilustração ao lado. Sabendo que cada quadrado possui 2A de lado, ele afirma, cada quadrado possui 2A de lado. Escreva o monômio que representa. Aí A, B, C, D, várias aí. A área de cada quadrado. Queridos, como que eu calculo mesmo a área de um quadrado? Isso, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Concorda comigo? Quanto que vale o lado de um quadrado? Essa partezinha aqui, ó. Quanto que vale esse lado desse quadrado aqui, ó? Vale 2A, não é? E quanto que vale o lado? Bom, professor, mas se é um quadrado, você não precisa... Se é lado, e um quadrado tem lados iguais, também 2A. Você tem que multiplicar, então, 2A vezes 2A. Multiplicação de monômios. O que você faz? Multiplica coeficiente numérico com coeficiente numérico, 2 vezes 2, ok? E parte literal com parte literal. Como na parte literal tenho bases iguais, mantém a base, somos expoentes. Ou seja, a área que cada quadradinho ocupa é 4A ao quadrado. Só isso, professor? Só. E reparem que agora B, C e D são uma sequência desse exercício. B, a área ocupada pelos quadradinhos escuros. Queridos, você não vai ficar calculando a área somar a área de cada quadrado, concordam comigo? Olha quantos quadradinhos escuros eu tenho aí. O que você vai fazer? Pensa um pouquinho. Depois a área ocupada pelos quadradinhos brancos. Você vai ficar somando a área de cada quadradinho branco? Você tem uma área aqui que nós encontramos, não é? Encontrou a área de 1. Concordam comigo?
É ou não é? E depois D, a área total da figura. Você não encontrou na B e na C aqui? A área de cada um, do total de cada um? Que operação que você pode fazer depois? Pensem um pouquinho, esse exercício é um exercício mais de raciocínio, tá? Se atentem para isso. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Também queria que vocês circulassem o exercício 5. Ele começa na 153 e termina na 154. Ele fala assim: Pedro precisava medir a área de sua casa, que tem as medidas indicadas ao lado. Aí ele tem a representação aqui, da representação das medidas da casa. Aí decidiu que se dividisse a figura em 3 partes, seus cálculos ficariam muito mais fáceis. Aí ele faz a separação da plantinha embaixo da casa. Eu vou para a próxima apresentação que eu tenho ela para vocês ali. A mesma apresentação aqui. Aí ele faz algumas perguntas. Qual foi a área destinada ao hall, à sala de visitas, à sala de jantar, ao total desta sala, e depois ele te dá o valor das variáveis x e y. Então são vários cálculos. Queridos, reparem que o hall aqui para calcular está bem fácil, não é? Você tem o lado aqui desse retângulo, concordam comigo? Só se eu multiplicar esses dois monômios. Eu decidi fazer a letra B para vocês como um exemplo, porque fica mais fácil para vocês observarem. Professor, está faltando valor aqui, eu não sei. Ei, você não pode fazer a projeção? Se aqui tinha 2x e ele saiu dessa parte, qual o valor que tem aqui? É o mesmo, não é? Não é 2x? Concordam comigo? Deixa eu melhorar um pouquinho essa seta que não ficou legal não. Não é o mesmo valor? Então, o que eu fiz? Para este lado aqui do meu retângulo, para esse lado aqui, eu fiz a somatória. 2x mais 2x, concordam comigo? Projetei o lado aqui, mais x. Ok quanto a isso? Esse é um dos lados do meu retângulo. E o outro lado, professor? O outro lado não corresponde a essa lateral aqui? Quanto que vale? 2y. Professor, por que você... 2y aqui. Deixa eu marcar para não esquecer. Por que você colocou esses dois parênteses? Porque eu tenho que primeiro fazer a somatória para descobrir esse lado. Bom, são monômios semelhantes. Eu mantenho a variável, lembra? Variável x e somos monômios. 2x mais 2x, 4x. Mais 1x, 5x. Agora, aqui eu tenho a multiplicação de dois monômios. Concordam comigo? 5x vezes 2y. Na multiplicação de monômios, o que eu faço mesmo? Isso, multiplico coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. No caso aqui, 5 vezes 2, 10. As partes literais não são semelhantes, não concordam comigo? Meus monômios não têm bases iguais, então, xy. Professor, só isso? Só isso, meus queridos. Não tem segredo. Tranquilo aí? Podemos seguir? Continuando, para finalizar esse primeiro bloco de exercício, eu vou querer que você circule também o exercício 6. E o exercício 6 ele é bem tranquilo, segue a mesma tendência dos anteriores. Para a construção de uma casa, foram utilizados tijolos no formato de um paralelepípedo, como ilustrado na figura abaixo. As faces desse sólido, na verdade a figura está do lado aqui, né, pessoal? As faces desse sólido têm suas arestas representadas por monômios. Então, ó, monômio 2y, 3y sobre z e monômio z. Considerando um tijolo a posição indicada, responda. E ele quer que você fale assim, qual é o monômio que representa a área do retângulo que está na base desse triângulo? A base é a estrutura, concorda? Se eu quero calcular a base, eu tenho 3wz vezes z, multiplicação de monômios. Depois ele fala na face lateral, depois na face frontal. Tudo bem quanto a isso, pessoal? É um exercício bem direto esse também. Bom, agora eu vou pedir para vocês pararem com exercícios de multiplicação de monômios e nós vamos ver outro tópico.
nós vamos ver a divisão de monômios. Se na multiplicação de monômios a gente multiplicava coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal, na divisão segue a mesma estrutura. Você vai dividir coeficiente numérico por coeficiente numérico, parte literal por parte literal. Se na parte literal a gente aplicava produto de potências com bases iguais, agora na divisão de monômios, vocês vão aplicar o quê? O quociente de potências de bases iguais. Vamos ver como vai ser isso? Bom, quero vocês lá no finalzinho da 156, mas já pode analisar a 157. Ele fala, observe a representação contida nessa prancheta. A quadra tem formato de um retângulo, onde sua área, ele te dá a área, é igual a 24 ao quadrado. E um dos seus lados mede 4A. Ele pergunta, qual é a medida do outro lado dessa quadra? Tá vendo bem, né, o risco? Mas tudo bem. Bom, a gente sabe que como a quadra é retangular aí, para a gente calcular a sua área, a área é igual a base vezes a altura, concordam? Coloquei aqui do lado. A área é igual a base vezes a altura. Eu tenho a área, concordam comigo? Eu não tenho a minha base, é o que eu quero descobrir, e eu tenho a minha altura. Bom, desta forma, o que eu faço? Troco de posição, não é? O 4 que estava multiplicando, no caso aqui, a minha base, passa para o outro lado, dividindo, operação inversa. Então, a base ficou igual a quanto? 24a ao quadrado dividido por 4a. Nossa, professor, como respondo? Observem no livro aí de vocês. Ele segue a mesma estrutura aqui, ó. Mantive para vocês essa estrutura. Você vai fazer as mesmas situações. Coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. A divisão dos coeficientes numéricos é mais tranquila. Quanto que é 24? Nossa, essa seta não ficou boa. Deixa eu melhorar para vocês aqui. Quanto que é 24 dividido por 4? 6. Resolveu a divisão da parte do coeficiente numérico. A parte literal, agora você vai ter que aplicar a propriedade do quociente de potências de bases iguais, não é? Qual que é o expoente que eu tenho aqui? Expoente 1, não é? A elevado a 1. Na divisão de bases iguais, você mantém a base e subtrai os expoentes. Quanto que é 2 menos 1? 1. Então, A elevado a 1 é A. Então, o que você vai fazer? Na divisão, ou seja, a nossa base vai medir 6A. Só isso. E se a gente fizer a operação inversa, multiplicar, lembra que a gente estava fazendo multiplicação? 4A vezes 6A, 4 vezes 6, 24, A vezes A ao quadrado. Voltamos aí. Vamos ver mais um pouquinho de divisão. Divisão de monômios. A divisão de dois ou mais monômios é feita dividindo os coeficientes desses monômios e suas partes literais. Logo, aí ele pega e faz. Deixa eu circular para vocês verem. Menos 3 inteiros e 5 décimos. Vou falar com 3,5 para ficar fácil para vocês. Menos 3,5 x elevado à quinta potência b ao cubo dividido por 7 décimos, ou seja, 0,7 x ao cubo b. Ok? Bom, aqui eu vou dividir coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal, não é? Nossa, professor, mas esse é o do livro, está muito complicado. Vamos abrir um pouquinho ele. Vamos ver aqui diferente. Vamos deixar bem aberto. Reparem comigo, pessoal. Eu tenho aqui nesse exemplo, de novo, menos 35x à quinta b à quarta potência. Concordam comigo? Depois eu tenho dividido por 7x ao cubo b ao cubo. Montar a divisão. Quando vocês estão começando a fazer a divisão, a multiplicação de monômios, eu sugiro que vocês deixem bem explícita essa separação. Olha só, eu separei aqui
Divisão de coeficiente numérico com coeficiente numérico. Divisão de parte literal com parte literal. Deixei bem explícito, uma multiplicação entre eles. Quanto que é menos 35 dividido por 7? Menos 5. Pronto. O que eu faço na divisão de bases iguais? Na divisão de bases iguais, eu mantenho a base igual e subtraio os expoentes. Eu não tenho expoente 5 aqui e expoente 3 aqui. Então, faço 5 elevado a... eu faço x elevado a 5 menos 3. Eu não tenho expoente 4 aqui e expoente 3 aqui. Então, as bases não são iguais, a base não é b. Eu faço b elevado a 4 menos 3. Qual que é o meu resultado final? Vai ficar menos 5. Quanto que é 5 menos 3? 2. Então, menos 5x ao quadrado. Quanto que é 4 menos 3? b elevado a 1. Não precisa deixar explícito 1, porque a gente sabe que tem, mas é b elevado a 1 aqui. Reparem, não é um absurdo de complicação. Você só tem que se atentar o passo a passo. Lembrando, é uma divisão de monômios. Atenção quanto a isso. Vamos pegar um exemplo mais difícil. Vamos pegar o exemplo aqui. Ó. Eu tenho a elevado a 4, b elevado a 6, dividido por 0,25 a elevado à quarta potência. Montei essa divisão na forma de fração. Todo mundo ok aqui? Bom, nessa divisão na forma de fração, não tenho que separar, dividir coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Então, eu fiz coeficiente numérico com coeficiente numérico. Qual o valor que você tem aqui quando não tem nenhum explícito? O número 1, não é? Coloquei aqui. Mas eu posso montar uma divisão, uma fração com número com vírgula? Não é o correto, eu tenho que igualar as casas na vírgula, não é? Igualei, então, 1,00, 0,25. Concorda comigo? Cancelei a vírgula, ficou 125 avos. Parte literal, eu dividi com parte literal aqui. Ok? Reparem, quanto que é 100 dividido por 25? 4. Concordam aqui? A parte literal, eu tenho uma parte dos meus monômios são semelhantes aí. A base é igual, não é? Ó, eu não tenho base A aqui. Eu não tenho base A aqui. Vai ficar 4 menos 4. Quanto que é 4 menos 4? 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Concordam? A elevado a 0, 1. 1 vezes 4, 4. O B a 6 tem com quem fazer alguma coisa? Não. Então, você só põe ele no seu resultado final. Tranquilo quanto a isso? Ok? Bom, pessoal, vamos treinar um pouquinho. Eu acho que treinando vai ficando um pouquinho mais fácil. Então, ele fala assim, lá na página 158. Encontre a medida da base de um retângulo de área igual a 32x ao quadrado y e a altura determinada em cada um dos itens a seguir. Então, ele te dá uma tabelinha com as alturas aqui. Ele quer que você determine a base, concordam comigo? E o exercício te deu a área. Segue aquela mesma estrutura que nós tínhamos. A área é igual a base vezes a altura, então base é igual a área dividido por altura. Eu peguei essa situação aqui, da segunda linha, para fazer com vocês. Peguei um número com vírgula que eu sei que às vezes torna um pouquinho mais difícil para alguns alunos, não é? Então, base é igual a área dividido por altura. Então, montei. A minha área é 32x ao quadrado y, a minha altura 1,6xy. Eu divido coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Concordam comigo? Igualei as casas na vírgula nos coeficientes numéricos aqui, cancelei a vírgula, fiquei com 320, 16 avos. 320 dividido por 16 dá 20. Já atribuí meu resultado. Depois, na parte literal, percebi que eu tenho x e y aqui, bases iguais. Mantive a base. O que eu fiz com os expoentes?
subtrair. No y, no caso aqui, ficou 1 menos 1, 0. Y elevado a 0, 1. Saiu. Então, só sobrou a variável x. Então, resultado, 20x. Quero que vocês desenvolvam a mesma sequência de cálculo para o exercício 1. Na sequência, eu quero que vocês observem o exercício 2. Ele é o exercício dos que eu vou atribuir para vocês hoje que vai demandar mais tempo. Então, se atentem que eu fiz letra A passo a passo para vocês. E eu vou exigir um pouquinho aí. Então, ele fala assim, obtenha o quociente das divisões abaixo. Então, ele quer que você realize as divisões. Vocês lembram como que eu realizo uma divisão com frações? Lembram ou não? Divisão com fração? Sim, quando eu tinha divisão com fração lá, eu mantinha a primeira fração e multiplicava pelo inverso da segunda, lá do 7º ano. Isso. O que é encontrar o inverso de uma fração? Trocar de posição numerador com denominador. Então, reparem aí. Eu simplesmente comecei o exercício só colocando o denominador 1 na minha parte literal aqui. Por quê, professor? Como ele é um elemento neutro da multiplicação, 1 multiplicado por 21 continua 21, não vai mudar. Só que eu vou ter que encontrar o inverso aqui da minha segunda fração. Vocês concordam comigo? Não é uma divisão aqui? Então, eu vou manter a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Qual que é o inverso? Peraí. Qual que é o inverso de 10 21avos? 21 sobre 10. Trocou de posição, concordam? Qual que é o inverso de a ao cubo, b ao quadrado, x sobre 1? 1 sobre a ao cubo, b ao quadrado, x. O que você transformou aqui, pessoal? Você transformou a sua divisão em uma multiplicação. Fica mais fácil o trabalho de vocês. Por quê? Na multiplicação de bases iguais, porque na multiplicação você multiplica coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. E aí eu trouxe meu exercício aqui, para esse ponto. Oh, ficou bom essa setinha. Qual que é o coeficiente numérico aqui? 5 sétimos. Qual que é o coeficiente numérico aqui? 21 décimos. Então, 5 sétimos vezes 21 décimos. Qual que é a parte literal? A parte literal, a quarta potência b ao cubo x. E a parte literal aqui, 1 sobre a ao cubo b ao quadrado x. Também está a parte literal aqui. Concordam? Eu tenho algumas dicas para vocês. Vamos pensar só na parte do coeficiente numérico aqui. Quero vocês aqui. Lembra que eu falava para vocês assim, sempre na multiplicação de frações, se der para simplificar antes, simplifique. Torna muito mais fácil. E eu posso utilizar a simplificação cruzada aqui. Lembra? Não tem problema na multiplicação. Então, o que eu fiz? Reparem aqui, eu simplifiquei o 5 e o 10 por 5. E eu simplifiquei o 7 e o 21 por 7. Reparem que ficou uma multiplicação muito elementar. De numerador com numerador, denominador com denominador. Eu sugiro que vocês sempre simplifiquem no processo. Lembra como que eu ficava muito chateado quando vocês primeiro multiplicavam e depois ficava tentando lá simplificar? Simplifica no processo, fica muito mais fácil. E aqui, meus queridos, não tem muito segredo. 1 não é o elemento neutro da multiplicação? 1 multiplicado por tudo isso daqui, todo esse componente aqui, a ao quadrado, a quarta, b ao cubo, x. 1 multiplicado aqui, todo esse componente. Professor, no que nós chegamos aqui? Aqui, pessoal, uma multiplicação de frações, onde eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Na parte literal aqui, eu quero que vocês percebam. Eu não tenho divisão. Uma fração é uma divisão, todos concordam? Na divisão de bases iguais, o que eu posso fazer? Manter a base, subtrair os expoentes. Então, eu peguei A com A,
4 menos 3, b com b, 3 menos 2, e x com x, 1 menos 1. Lembrando que quando eu não tenho expoente explícito, é o expoente 1 aqui. Concordam? Aqui, 1 menos 1 vai dar 0. X elevado a 0, 1, pode riscar. Concordam comigo? 4 menos 3 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Então, ficou 3 meios de A vezes B. Professor, todo esse processo para chegar aqui? Sim, né, pessoal? Eu não quis pular nenhum passo. Quis fazer passo a passo para vocês observarem. Eu sei que num primeiro momento, nossa, é muito complicado. O que eu quero de vocês? Eu quero, num primeiro momento, peguem um caderno, coloquem o desenvolvimento desse cálculo e interpretem cada ação que eu fiz, para depois vocês desenvolverem. Vocês vão ver que vocês vão ter um bom número de exercícios aí no 2. Por isso que eu sempre peço para vocês circularem, para depois fazerem, ver a aula como um todo. Tranquilo quanto a isso? Ok? No exercício 3, ele é só uma extensão do que foi no 2. Reparem que eu segui o mesmo passo. A única coisa que eu aconselho vocês a fazerem no exercício 3 é seguir a mesma leitura dos passos. Como que eu fui caminhando em cada passo. E além disso, observarem que vocês vão ter algumas situações, algumas expressões algébricas. Você tem divisão nessa situação e adição. Qual que você faz primeiro? A divisão. Reparem que eu fui arrastando os 7/5 de z. E no caso da divisão, você vai fazer o passo a passo. Aqui, vai coeficiente numérico, coeficiente numérico. Professor, o que você fez aqui nessa etapa aqui que eu não vi? Queridos, quando eu tenho divisão de fração, mantém a primeira, faz o que com a segunda? Multiplica pelo inverso. Não é? Não foi isso que eu fiz? Qual que é o inverso de 1/5? 5 sobre 1. Qual é o inverso de z ao quadrado? 1 sobre z ao quadrado. Percebam que depois eu multipliquei coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Professor, você está sempre arrastando esses 7/5 de z? Sim. Ele vai ser só depois. Tranquilo quanto a isso? Aí eu vim para outra parte. Eu subi aqui por causa do espaço. Reparem que, se for possível simplificar os coeficientes numéricos, simplifique antes de multiplicar, fica muito mais fácil. Simplifiquei por 5 e por 5 aqui, ficou uma fração de 1 inteiro. Concordam comigo? E quando eu tenho divisão com bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes. Concordam? Cheguei no fator aqui, z mais 7/5 de z. Aqui tem que tomar cuidado. É uma adição de monômios. Eu só tenho z? Na verdade, eu tenho um z, não é? Então, eu tenho que adicionar coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Então, ficou 1 mais 7/5 de z. Concordam comigo? O que eu faço na soma de frações com denominadores diferentes? MMC de 5 e 1. Concordam comigo? Quanto que é o MMC de 5 e 1? 5. Aí, aqui do lado, se vocês quiserem, eu fiz o bonequinho de neve. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 7, 7. Aí fica a critério de vocês, quer fazer o passo a passo aí, mas eu sempre prezo pelo passo a passo. Facilita demais a interpretação de vocês. 5 mais 7, 12. 12/5 de z. Reparem que no livro de vocês, o exercício 3, ele não te dá o espaço para desenvolver esse cálculo no livro. Você tem que pegar o caderno para desenvolver. Do mesmo modo, pegue o caderno, coloque a letra B como o professor fez e interprete as ações que eu estou realizando. Eu sei que são exercícios longos e são exercícios densos. Densos no caso de complicado, é uma primeira vista de trabalho com monômios. Mas a gente precisa buscar essa situação.
vencer os desafios. Esse é o nosso objetivo, ok? Tranquilo? Bom, vamos para o nosso último tópico, mas ele é um tópico mais tranquilo. Potenciação de monômios. Ao efetuar a potenciação de monômios, no caso aqui, ele vai falar, ao efetuar a potenciação de monômios, basta elevar a parte numérica do monômio ao expoente indicado e multiplicar os expoentes da parte literal pelo expoente indicado. O que é isso, professor? Não entendi nada. Olha, vocês vão ter que relembrar a mais uma propriedade da potenciação, que é a regra da potência de outra potência. Quando você tem uma potência de outra potência, você mantém a base e faz o que com os expoentes? Multiplica. Então, repare no exemplo aqui, mas eu vou especificar outro lá na frente. No nosso livro, lá na página 160, ele pega 2a ao quadrado, b ao cubo, e eleva tudo isso ao cubo. Reparem aí. Bom, o que você vai fazer? Coeficiente numérico, você vai elevar ao cubo. Então, quanto que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Pronto. Agora, a parte literal, você vai ter que ter aquela atenção. Não é uma potência de outra potência? Você vai manter a base e fazer o que com os expoentes? Multiplicar. Então, se era ao cubo, 2 vezes 3, a elevado a 6. No caso do b, 3 vezes 3, b elevado a 9. Acabou. Então, atenção com isso. O coeficiente numérico, você faz a potência. Na parte literal, você tem que lembrar da propriedade de potência de outra potência. Como assim, querido professor? Vamos para a próxima página. Olha o exercício 1 da página 161, que eu fiz um modelo com vocês. Reparem lá, ele vai te dar 1/4 de b ao cubo, c à quarta potência, tudo isso elevado à quarta potência. Ok? Na nossa configuração, o que eu fiz? Separei coeficiente numérico de parte literal. Então, eu peguei 1/4 e elevei à quarta potência. Concordam comigo aqui, ó? O que é 1/4 elevado à quarta potência? É 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Concordam comigo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256. 256 avos. Agora, na parte literal, eu tenho que me atentar. Só mudar a cor aqui para ficar bem destaque para vocês. Na parte literal aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho potência de outra potência. Então, eu tenho b ao cubo, faço b ao cubo vezes 4. Eu tenho c à quarta potência vezes 4. Professor, mas por que esse 4 aqui? Esse 4 aqui, pessoal, vem do nosso expoente 4. Tem que se atentar para isso. É potência de outra potência. Então, o coeficiente numérico, você faz a potência. E a parte literal, você aplica a propriedade de potenciação de base. Concorda comigo? De outra base. Potência de outra potência. Então, fica 3 vezes 4, que dá 12. 4 vezes 4, que dá 16. Terminando, então, fica 256 avos, b elevado a 12, c elevado à 16ª potência. Eu quis pegar a letra A porque ela era uma das mais complicadinhas aí para vocês de valores. As outras, vocês vão ter bastante para treinar, são mais tranquilas. Tudo bem quanto a isso? Ok? Bom, agora o exercício 2 segue a mesma tendência. Ele até tem um nome bonito que começa, ó. Lucas passou a tarde recortando quadrados de cartolina de diversos tamanhos para realizar um trabalho de artes. Sabendo que a medida de seus lados estão representadas abaixo, encontre o monômio que representa a área de cada uma dessas regiões. Área de um quadrado.
é lado vezes lado, ou lado elevado ao quadrado. Então, ele quer que você encontre o quadrado de cada um desses lados aqui. Concordam comigo? E aí eu peguei a letra A como exemplo para vocês. Reparem comigo, eu peguei 3AB elevado ao quadrado. Até aí tudo bem. Qual o expoente que eu tenho no A? 1. Qual o expoente que eu tenho no B? 1. Eu vou separar o coeficiente numérico de parte literal. Coeficiente numérico, 3, fiz 3 ao quadrado. Cuidado, hein, pessoal? Não é 2 vezes 3. É 3 vezes 3. Você vai repetir a sua base 2 vezes, numa multiplicação. 3 vezes 3, 9. A parte literal, você faz potência de outra potência. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 9 a ao quadrado, b ao quadrado. Só isso, professor? Só isso. Pessoal, eu sei que à primeira vista a potenciação, nossa, parece um pouco mais complexa, mas não, ela é mais tranquila. É que com os recursos que eu estou nesse momento, às vezes torna um pouquinho mais nebuloso essa explicação. As próximas aulas nossas já vai mudar a configuração. E aí vai tornar um pouquinho mais fácil esse trabalho com vocês. Tudo bem? Bom, nós usamos o nosso livro do 8º ano e eu queria agradecer vocês até esse momento. A atenção, a paciência. Eu sei que às vezes é difícil a gente trabalhar principalmente com monômios, articulações, estruturas, multiplicação, mas eu estou tentando meio colorir a situação para vocês e indicar um passo a passo. Eu peço que vocês não torçam o nariz inicialmente para os exercícios. Eu sei que eu passei uma quantidade maior na primeira aula, agora uma quantidade um pouquinho menor. Calma, a gente já vai começar a caminhar melhor sobre isso. Vamos tentar. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Desculpa o vídeo aí de 50 minutos, mas é importante tratar a multiplicação, a divisão e a potenciação junto, porque vocês vão ver que são propriedades que se alinham. Então vai facilitando a interpretação. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus, hein? Tchau, tchau.